Saudações! Sou Flávio Sarmento Cavalcante, um dos autores do presente artigo, juntamente com Fábio Soares Guerra, Camila Esmeraldo Bezerra e Edson Vicente da Silva. O nosso artigo tem como título Geografia Ambiental e Saneamento Básico, uma análise interdisciplinar sobre a Lagoa da Parangaba, Fortaleza, Ceará, como contribuição ao ensino de geografia. Antes de apresentar o trabalho, gostaria de destacar a importância de se pausar o vídeo em alguns pontos ao longo da apresentação pelo fato de o conteúdo ser extenso. Vamos começar. A Lagoa da Parangaba, como muitos mananciais e recursos hídricos existentes no Brasil, tem sido afetada por problemas como poluição, eutrofização e saneamento precário decorrentes de mau uso e gestão ambiental inadequada. Alguns dados do painel Saneamento Brasil referentes à população de Fortaleza sem coleta de esgoto, 1.199.767, e a esgoto não tratado, 89.065,88 metros quadrados, além da urbanização crescente e sem adequado planejamento no bairro homônimo à Lagoa, mostram que esses são fatores negativos da planície lacustre. Isso porque, sem coleta de esgoto não tratado, a solução encontrada é liberar resíduos sólidos no espelho d'água, e uma urbanização inadequada acompanha a infraestrutura de saneamento precária. Sendo assim, busca-se uma caracterização dos aspectos físico-geográficos em que se insere a Lagoa da Parangaba, localizada no município de Fortaleza, Ceará, além de realizar análises sobre as dinâmicas de seu entorno e traçar alguns aspectos do histórico da região. Ademais, intenciona-se apresentar características envolvendo o saneamento e verificar como a integração de todos estes estudos poderia ser aplicada ao ensino de geografia e à educação ambiental, tomando como premissa que a metodologia segue o percurso metodológico elaborado por Rodrigues e Silva, 2018, tendo por objetivo a análise geoambiental propositiva, de forma que subsidie tanto a exposição da perspectiva do saneamento como a utilidade do ensino de geografia e das ações de educação ambiental, perpassando 4 fases: a fase de organização e inventário, ou seja, a seleção das fontes bibliográficas e a verificação das bases de dados cartográficas, a fase de análise ambiental, a fase de diagnóstico ambiental e a fase de prognóstico ambiental. Até que venha a nossa primeira parte do trabalho para análise, que trata das condições ambientais, das feições paisagísticas e da retrospectiva histórico-geográfica da Lagoa da Parangaba de fato, que é possuidora do maior volume de água do município e que está submetida a muitos componentes geoambientais, como o geológico, a cobertura vegetal, o hidrológico, o geomorfológico e o climático. Vale ressaltar que a Lagoa da Parangaba, bem como seu bairro, também apresenta um viés histórico-geográfico que, dentre o que pode ser extraído de Oliveira, 2017, a lagoa há muitos anos passou por processo de estiagem, bem como também é digno de atenção o segundo e terceiro pontos mostrados neste trabalho. Além disso, o início das apropriações humanas, quanto ao caso específico da lagoa, ou mais ainda do bairro da Parangaba, datam do século XVII, conforme Lopes, 2006, sem haver um consenso sobre o ano preciso da criação do aldeamento por missionários jesuítas, que no ano de 1607 chegaram ao Ceará. O fato é que no século XIX, aí sim com um ano preciso, especificamente no ano 1888 é inaugurada a Vila de Porangaba. O nome atual de Parangaba só será efetivamente utilizado a pedido do Instituto do Ceará e de Serafim Leite. Na segunda parte, nós temos as condições de saneamento e influências diretas na Lagoa da Parangaba, com os conceitos em tela do que seja saneamento ambiental, que é de caráter mais amplo, e saneamento básico, que é de caráter mais restrito, além de mostrar também aqui as consequências de um saneamento ineficaz. Além disso, alguns agravantes sobre o saneamento em relação às lagoas, que atinge muitos estados brasileiros e é um problema inclusive mundial, apresentados nesta tela, um exemplo típico de Fortaleza e outro em Belém. Em todo caso, outras consequências também estarão associadas a esse tema, como a eutrofização, ou seja, a incidência de fósforo e de nitrogênio no manancial em questão, agravada esta consequência a partir de outras variáveis apresentadas aqui, além da importância de se alertar nesta tela sobre a incidência de doenças, que são outras consequências de um saneamento insuficiente. Em seguida, nós temos a terceira parte, de diagnóstico e proposições com viés para o ensino de geografia. Aqui nós temos uma galeria pluvial encontrada em estado completo de poluição que desemboca na Lagoa da Parangaba. Esta lagoa é enquadrada como área de preservação permanente e, quanto às suas políticas públicas, era como se descreve aqui em tela. No caso, buscam-se novas políticas que visem valorizar aqueles espaços. Mas o enfoque desta última parte vislumbra o ensino, portanto, viu-se na ideia de se realizar uma atividade de campo em cima dos assuntos estudados como uma forma de metodologia de ensino das ciências geográficas, podendo a experiência de campo estender-se para a sala de aula por meio do ensino de geografia.
Então, longe de incentivar o decoreba, a atividade de campo serviria para instigar o aluno nos estudos geográficos e contribuir de forma inovadora para a sua formação cidadã, inclusive considerando a Lagoa da Parangaba como exemplo de manancial a ser preservado e que levaria à construção de consciência ambiental. Aliás, em sala de aula, muito do que se viu no campo pode ser apresentado com o auxílio de geotecnologias, apontando, por exemplo, os focos de poluição encontrados. Então, de forma objetiva, voltando para a questão do ensino, podem ser também abordados como muitos elementos estão indevidamente alocados no espaço, há exemplos de uma areninha, de um clube de festas, da presença de empreendimentos. No caso, todos estes invadem as margens da Lagoa da Parangaba. E como é importante desenvolver o senso crítico antes de se atuar com o planejamento do espaço. E, finalmente, outras informações relevantes são as que estão descritas na tela, como as ações de educação ambiental para promover a Lagoa da Parangaba como um ambiente saudável e como se torna dificultado a busca por proposições para os muitos problemas encontrados, visto que é por vezes difícil, por exemplo, realocar populações sem trazer algum impacto psicológico. E, por fim, nossas considerações finais. Nós realizamos esta pesquisa com o objetivo de tornar em pauta constante a Lagoa da Parangaba, a fim de que este tema não seja esquecido e que haja continuidade de pesquisa por parte de outros pesquisadores, sempre tomando como alicerce os aspectos físicos e paisagísticos, considerando também os processos históricos envolvidos e conhecimentos complementares como os de ordem ambiental e sanitária, além de integrar tudo isso ao ensino, especialmente o de geografia, como alternativa de construção de uma sociedade mais consciente e de mudança de mentalidade para o exercício da cidadania ambiental, em que jovens e adultos sejam capazes de intervir em um manancial como a Lagoa da Parangaba. E aqui nós temos as referências utilizadas para o artigo em questão. Mais uma vez, se necessário, dê uma pausa no vídeo para visualizá-las na íntegra. Agradecemos por assistirem à nossa apresentação e paz a todos.